Fala galera, e hoje a gente vai resolver um exemplozinho sobre derivadas por definição. No vídeo anterior, se você não assistiu, já volta aí para assistir e entender um pouco sobre a teoria. A gente falou um pouco sobre derivada por definição e como que ela é desenvolvida, como que ela foi pensada, né? Nesse sentido, para a gente conseguir derivar algumas funções e encontrar, na verdade, a inclinação da reta tangente em um dado ponto da minha função. Então, a gente pode lembrar lá daquele gráficozinho que a gente usou no vídeo anterior, onde a gente tem uma função y igual a f de x qualquer, e a gente consegue definir aí qual é a derivada dessa função através do limite. Então, a gente vai fazer um exemplo para entender que a derivada, ela representa, na verdade, a inclinação da reta tangente num dado ponto de uma função qualquer que a gente tenha. Então, nesse exemplo, ele pede que a gente encontre a derivada em relação a x da função f de x igual a x ao cubo menos x. Então, utilizando aqui o limite, a gente vai aplicar essa função e vai conseguir encontrar a derivada. Obviamente, se a gente usar as regras de derivação, a gente consegue definir a derivada dessa função de uma maneira mais rápida e simples, mas como aqui a gente está tratando de derivadas por definição, a gente vai aplicar o limite aí e encontrar a derivada, beleza? Então, aqui, aplicando esse limite, quando h tende a zero, dá f de x mais h menos a f de x sobre o h, sendo que a minha f de x, nesse caso, é x ao cubo menos x, a gente pode fazer o seguinte, limite, quando h tende a zero, e aí substituir esses valores. Então, se eu tenho a minha função f de x igual a x ao cubo menos x, a gente só vai fazer o seguinte, x mais h, que no caso é a minha função nesse sentido, ao cubo, que é o que pede, menos x mais h. Beleza? Tudo isso menos a minha função, que é o meu x ao cubo menos x, sobre o h. Continuando aqui aplicando o limite, já que a gente não consegue aplicar direto, a gente tem que fazer essa distribuição. A gente vai resolver esse cubo aqui, né? Então, resolvendo, a gente tem x ao cubo. Então, vamos fazer aí mais 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo. Tudo isso é essa razãozinha aqui que a gente tem de x mais h ao cubo. Menos, continuando, x menos h. E aí, a gente faz aqui, ó, menos x ao cubo. E aí, a gente já pode fazer a distribuiçãozinha, mais x. Beleza? Tudo isso sobre h. Se a gente vir aqui, a gente consegue cortar x ao cubo com x ao cubo. A gente consegue cortar esse x negativo com esse x positivo. E aí, a gente vai ter o limite, quando h tende a zero, de 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos h, certo? Tudo isso ainda dividindo sobre h. Aqui, a gente ainda tem algum probleminha. Então, o que é que a gente pode fazer? Colocar um termo que aparece aqui em toda a minha função em evidência. Então, a gente pode simplesmente fazer o limite
certo? Quando h tende a zero. E aí, a gente põe o h em evidência, que é um termo em comum, de 3x² mais 3xh mais h² menos 1. Tudo isso sobre o h. E aí, como a gente colocou em evidência, a gente pode simplesmente cortar o h com h e a gente vai ter aqui o limite, quando h tende a zero, de 3x² mais 3xh mais h² menos 1, certo? Se a gente aplicar o limite agora, que a gente consegue, não tem nenhuma complicação, esse termo onde tem h, ele vai zerar. E esse h também ao quadrado, ele vai zerar. Portanto, o limite, quando h tende a zero, de 3x² mais 3xh mais h² menos 1, isso vai ser 3x² menos 1, que é simplesmente a derivada da minha função de x³ menos x por definição. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, ou manda por e-mail, ou até mesmo no Instagram aí, que a gente vai tentar ajudar vocês. Falou e até a próxima!